Bom dia, pessoal. Eu sou o Lucas e nessa aula a gente vai estar abordando o tema de análise discriminante. Bom, dentro desse tema de análise discriminante, a gente consegue elencar 6 estágios e a gente vai estar abordando eles aqui no decorrer do vídeo. Começando pelo estágio 1, que vai ser uma parte de definições, objetivos da análise discriminante. No estágio 2, a gente vai comentar algumas considerações importantes, uns pré-requisitos necessários para a gente aplicar a análise discriminante. Estágio 3, suposições da análise discriminante. 4, estimação do modelo discriminante e avaliação do ajuste geral. Seria a análise em si, feita pelo software. Estágio 5 e 6 seria a interpretação dos resultados obtidos pela análise com a validação dos dados. Dando início, então, ao estágio 1, a gente vai abordar essas 3 questões aí, que são a definição, o objetivo da análise e por que a gente usaria essa análise. Dando início pela definição, a análise discriminante é uma técnica da estatística multiderivada utilizada para discriminar e classificar grupos. Ela fornece uma avaliação objetiva das diferenças entre alguns grupos com base em algum conjunto de variáveis independentes. Ela teve origem na botânica, no estudo de plantas, e ela visa a separação dos objetos de uma população em 2 ou mais grupos. Seria essa a definição. Agora, indo para o objetivo da análise, seria determinar se existem diferenças significantes entre as médias do conjunto de variáveis que podem ser as características dos indivíduos de 2 ou mais grupos pré-definidos. Determinar também quais variáveis independentes, digamos, que serão mais importantes para a nossa análise, com base no coeficiente discriminante que a gente vai estar abordando mais detalhadamente mais para frente. Estabelecer o número e a composição das dimensões de discriminação entre grupos formados a partir do conjunto de variáveis independentes, e estabelecer também procedimentos para classificar objetos em grupos com base nos seus scores em um conjunto de variáveis independentes. Beleza? E agora, por que a gente usaria a análise discriminante? A gente usaria quando a gente pretende compreender as diferenças entre alguns grupos que a gente quer estudar, ou classificar objetos corretamente em grupos ou classes. Ela é mais apropriada quando existe só uma variável dependente. Por um exemplo, raça. Existe a raça 1, a raça 2, é a variável dependente e categórica, e diversas variáveis independentes métricas. Por exemplo, as características dessas raças, se são alto, se é baixo, cor e por assim por diante. Meu nome é Rodrigo, eu vou falar algumas considerações importantes que a gente deve fazer antes de fazer a análise. E, primeiramente, a análise ela é subdividida em duas maneiras diferentes. Ela pode ser simples ou ela pode ser múltipla. A simples ela acontece entre dois grupos de variáveis dependentes e a múltipla ela acontece entre três ou mais grupos de variáveis dependentes. O que a gente deve considerar? São 3 passos que a gente deve fazer. O primeiro são identificar e classificar quais que são as variáveis, que são as dependentes e independentes, qual que é qual. O segundo é o tamanho da amostra. E o terceiro seria a divisão da amostra. As variáveis dependentes, elas são aquelas que têm 2 ou mais grupos e elas são mutuamente excludentes. Como, por exemplo, um sistema de avaliação de alunos, que você pode ser aprovado ou reprovado, ou pode até ter uma terceira opção, que seria de recuperação, dependendo de como é feito a avaliação. E a variável independente, elas são aquelas variáveis que você consegue elas a partir de uma pesquisa prévia, ou tipo, já tem um banco de dados, já tem alguma coisa publicada, alguma coisa nesse sentido. Ou você pode intuitivamente fazer um banco de dados quando não existe essa pesquisa prévia. Slide. Uma coisa importante nas variáveis dependentes é quantas categorias nas variáveis ela tem, na variável.
Ela tem que ser distinta e única no conjunto escolhido e ela deve buscar um número menor de categorias. Bom, no tamanho geral da amostra, que é o segundo passo dessas considerações que a gente deve fazer, ele sugere-se que deve ter no mínimo 20 observações realizadas sobre aquele estudo em questão da variável independente, porque a análise discriminante ela é bastante sensível à proporção do tamanho da amostra. E isso é uma coisa que faz bastante sentido, porque se você pega um banco de dados muito grande, sei lá, alguma coisa que tenha 1.000 pessoas, pegaram 1.000 pessoas e fizeram algum estudo de tamanho, de alguma característica, é possível você pegar, é plausível você pegar só um pequeno grupo para você fazer um estudo, mas quando é um grupo muito pequeno, tipo 15 pessoas, como por exemplo a nossa sala, se tivesse só 5 pessoas, seria uma coisa mais plausível de a gente fazer. Então, tipo, você tem que analisar um por vez. O tamanho da amostra por categoria, ela deve ser, no mínimo, o menor grupo da categoria deve exceder o número de variáveis independentes. O terceiro passo dessas considerações é a divisão da amostra. A amostra que a gente tem em questão, a gente deve dividir ela em duas subamostras, uma que a gente deve utilizar para estimar a função discriminante e outra que a gente deve usar para fins de validação. Passo por favor. E se a amostra geral for pequena, que foi o caso que eu pulei até ali, falei no slide anterior, a gente deve fazer uma análise completa. Você deve, tipo, pegar a função da amostra para todos os dados que você tem em questão. E, e isso vai ter como resultado uma melhora na precisão preditiva da função. O que faz sentido, né? Porque como é um grupo pequeno, você não pode pegar uma parte desse grupo pequeno e querer fazer uma, uma observação correta, assim. Bom, eu sou o Vinícius e antes de iniciar de fato a modelagem da análise discriminante, é pertinente esclarecer que existem algumas suposições que favorecem essa boa análise. A primeira delas seria a normalidade dessas variáveis, multivariada das variáveis, que significaria nada menos que uma diferença pequena entre as médias para ser analisadas e futuramente separadas dentro da análise. A inexistência de outliers, que seriam pontos muito fora da curva, descaracterizando eles de qualquer classe que poderiam se encaixar, e a multicolinearidade das variáveis. Bom, a violação de alguns desses pressupostos pode causar alguns impactos dentro da análise discriminante. Pode passar o... Boa. Sendo os principais impactos que a gente vê na teoria são esses, os impactos sobre a estimação, que seria quando os dados não atendem à normalidade multivariada e acabam que as funções discriminantes podem sofrer impactos, né, propriamente ditos. Então, é possível você ter uma ação corretiva em cima disso, como transformar esses dados em escalas diferentes para que essas disparidades reduzam, mas, no entanto, na maioria dos casos, isso não resolve o problema. Então, é um problema sobre estimação. Outro impacto que é possível sofrer é sobre a classificação, que seria quando o tamanho das amostras são pequenos e as matrizes de covariância são diferentes. Então, isso causa um impacto sobre a significância estatística do processo. E isso, basicamente, perde toda a confiabilidade do processo e até mesmo o significado, caso a significância abaixe a um nível muito grande, né? E o último impacto que a gente teria seria sobre a interpretação, que em termos práticos seria em relação às tolerâncias dos dados da análise. Essa parte da análise tem por finalidade deduzir se duas variáveis independentes elas têm uma alta correlação ou não. E isso faz com que você consiga, por exemplo, no caso, prever se uma variável praticamente classifica a outra, sabe? Então, quando você tem isso, vai aparecer muito difícil o resultado final. Esse erro é mais crítico dentro da metodologia stepwise, que vai ser futuramente apresentada no trabalho. Bom, boa tarde, eu sou o André. Vou explicar um pouquinho sobre o estágio 4, né? Aqui eu separei dois tópicos só, que é os métodos de estimação e a significância. Pode passar?
As seleções do método de estimação são dois, né? Ou é simultânea ou é stepwise. Na simultânea, a gente vai incluir todas as variáveis explicativas, sendo ela significante ou não, e não é utilizado quando o pesquisador ele vai incluir todas as variáveis, mas ele não está interessado no que acontece nas relações intermediárias, né, delas. Já na Stepwise, a gente vai meio que ir selecionando as variáveis que vão entrar e as que não vão entrar, então meio que vai fazendo um teste mais devagar, né, e vai vendo uma por uma. Então vai ter os passo a passos na Stepwise, que é escolher, as variáveis de discriminatório, comparar e selecionar, repetir, e só vai parar quando todas as variáveis independentes elas forem incluídas, ou quando as variáveis excluídas elas não contribuem tanto para a pesquisa, né? Pode passar? Então, a Stepwise, como eu já falei, ela é mais útil quando o pesquisador ele quer considerar um número muito grande de variáveis independentes. Pode passar, por favor? A gente tem também a significância da estatística, que é quando a gente vai pegar a significância geral e ela vai fornecer para a gente algumas informações necessárias, né? Que é se decidir se está muito interferindo uma na outra, se não está interferindo tanto, qual que é a relação de uma com outra, né? Então, e na simultânea, a gente vai usar as medidas de Wilks, o Hotelling e o Pillai. Já na Stepwise vai usar o D quadrado de Mahalanobis e o V de Hall. Se o número do grupo for 3 ou mais, o pesquisador ele vai pegar e vai estimar para ver se vai entrar ou não no estudo dele. Acho que pode passar. A gente tem também o cálculo do score, de corte, que ele é a intersecção entre dois dados, né, que estão sendo comparados. Aqui, nessa fórmula, a gente tem a fórmula do score ótimo, do corte ótimo, que seria pegar as médias de cada grupo, que seriam o ZA e o ZB, e o número de observações que cada grupo tem. Então, juntando tudo isso, ele vai dar o corte ótimo, né? Pode passar. Aqui um caso particular do score ótimo, que é quando os grupos ele têm tamanho igual. Pode passar. E aqui seria mais ou menos aquelas coisas do corte, né? Então, no ponto de intersecção, a gente tem o score de corte, e nas áreas que estão sombreadas, ele estaria mostrando se a função separou bem o grupo ou não separou bem o grupo, né? Então, se está uma área muito grande, ele não separou bem o grupo, né? Então, significa que está interferindo muito. Pode voltar, por favor. Tudo que está do lado direito, no caso do corte, ele pertence ao grupo B, e tudo que está do lado esquerdo do corte, ele pertence ao grupo A, né? Então, a gente está vendo ali que tem uma partezinha dos dados do grupo B que estão sendo incluídas no grupo A. Bom, meu nome é Caio, eu vou prosseguir a apresentação falando sobre o estágio 5, que é a interpretação dos resultados, né? Se a função discriminante é estatisticamente significante e a precisão de classificação é aceitável, deve-se concentrar em fazer interpretações substanciais da descoberta. Esse processo envolve o uso das funções discriminantes para determinar a importância relativa de cada variável, independente na discriminação entre os grupos. São, então, propostos 3 métodos. O primeiro, né, é o peso discriminante padronizado. O segundo seria as cargas discriminantes, correlações de estrutura. E o terceiro seriam os valores F parciais. Pode mudar, por favor? Então, esse fluxograma, basicamente,
aborda, né, essa interpretação das funções discriminantes, e só que tem um porém, né? Quantas funções serão interpretadas? Quando você só tem uma função para ser interpretada, você usa o método da esquerda, né, que é a avaliação da função. Se tem duas ou mais, você usa o método da direita, que é a avaliação de funções separadas e avaliações de funções combinadas. Pode passar, por favor. Então, eu vou abordar os pesos discriminantes, né, que é uma abordagem tradicional para interpretar funções discriminantes e examina o sinal e a magnitude do peso discriminante padronizado, né? Quando o sinal é ignorado, cada peso representa a contribuição relativa de sua variável associada àquela função. As variáveis independentes com pesos relativamente maiores contribuem mais para o poder discriminatório da função do que variáveis com pesos menores. Então, o sinal indica apenas que a variável tem uma contribuição ou positiva ou negativa. Pode mudar, por favor. Isso. As cargas discriminantes, né, são usadas como uma base de interpretação, né, por conta das deficiências na utilização de peso. Medindo a correlação linear simples entre cada variável independente e a função discriminante, as cargas discriminantes refletem a variância entre as variáveis independentes compartilhando com a função discriminante. Uma característica ímpar de cargas é que elas podem ser calculadas para todas as variáveis, sejam elas usadas na estimação da função discriminante ou não, né? Esse aspecto é particularmente útil quando um processo de estimação stepwise é empregado, né? E algumas variáveis não são incluídas na função discriminante. As cargas fornecem um efeito relativo de cada variável e uma medida comum. Então, já que temos isso, né, com as cargas, né, a questão principal se torna: quais valores as cargas devem assumir para serem consideradas substantivas, discriminadoras, dignas de nota? Pode mudar, por favor. Então, tanto em análise discriminante simultânea quanto stepwise, são variáveis que exibem, né, uma carga de mais ou menos 0,4 ou mais. Então, são considerados substantivos. Com o procedimento stepwise, tal determinação é suplementada, pois a técnica evita que variáveis não significantes entrem na função. Porém, a multicolinearidade e outros fatores, né, podem evitar uma variável na equação, o que não significa necessariamente que ela não tenha um efeito substancial. Então, as cargas discriminantes com os pesos podem estar sujeitas à instabilidade. Pode mudar, por favor? Os valores F parciais, né? Duas abordagens computacionais, simultâneas e stepwise, podem ser utilizadas para determinar funções discriminantes. Quando o método stepwise é selecionado, o meio adicional de interpretar o poder discriminatório relativo das variáveis independentes está disponível pelo uso de valores F parciais. Então, é obtido examinando os tamanhos absolutos dos valores F significantes e ordenados. Valores F grandes indicam maior poder discriminatório. Então, os valores F parciais, né? Duas abordagens computacionais, simultânea e stepwise, podem ser utilizadas para determinar funções discriminantes. Quando o método stepwise é selecionado, o meio adicional de interpretar o poder discriminatório relativo das variáveis dependentes está disponível pelo uso de valores F parciais. É obtido examinando-se os tamanhos absolutos dos valores F significantes e ordenados. Valores F grandes indicam maior poder discriminatório. Pode mudar, por favor. Então, a interpretação de duas ou mais funções acaba entrando em dois problemas. Primeiro, podemos simplificar os pesos ou cargas discriminantes para facilitar a determinação do perfil de cada função? E o segundo, né? Como representamos o impacto de cada variável nas funções? Há problemas na medida dos efeitos discriminantes, tanto das funções, quanto na avaliação do papel de cada variável no perfil de cada função separadamente. Tratando dessas duas questões, introduzindo os conceitos de rotação das funções, o índice de potência e as representações de vetores expandidos através da disposição gráfica de scores e cargas discriminantes. Pode passar, por favor. O que seria a rotação das funções discriminantes, né? Depois que as funções discriminantes foram desenvolvidas no software, elas podem ser rotacionadas para redistribuir a variância. Basicamente, a rotação
preserva a estrutura original e a confiabilidade da solução discriminante, ao passo que torna as funções muito mais fáceis de interpretar. Na maioria dos casos, a rotação varimax é empregada como uma base para a rotação. Pode passar, por favor. Então, o índice de potência é uma medida relativa entre todas as variáveis, inclui a contribuição de uma variável a uma função discriminante, sua carga discriminante, e a contribuição relativa da função para a solução geral, uma medida relativa entre as funções com base nos altos valores. A composição é simplesmente o quê? A soma dos índices de potência individuais em todas as funções discriminantes significantes. A interpretação da medida composta é limitada e o valor absoluto não tem qualquer significado real. Pode passar. Então, o índice de potência, né, ele tem 2 passos para ser calculado, né? O primeiro passo, né, como calcular, né, um valor de potência para cada função significante. O poder discriminatório de uma variável é ponderado pela contribuição relativa da função discriminante para a solução geral. Primeiro, a medida do alto valor relativo para cada função discriminante significante é calculada simplesmente como alto valor relativo da função discriminante j, né, pode ser um qualquer, igual alto valor da função discriminante j dividido pela soma de altos valores em todas as funções significantes. O valor de potência de cada variável em uma função discriminante é, então, o valor da potência da variável i na função j. E é igual ao quê? A carga discriminante ij elevado ao quadrado multiplicada pelo alto valor relativo da função j. Pode passar, por favor. E o segundo passo, uma vez que um valor potência tenha sido calculado para cada função, o índice de potência composto para cada variável é calculado como potência composta da variável i, que é igual ao quê? A soma dos valores de potência da variável i em todas as funções discriminantes significantes. O índice de potência agora representa, né, através do cálculo, né, e você obtém o resultado, ele vai representar o quê? O efeito discriminante total da variável em todas as funções discriminantes significantes. E é apenas uma medida relativa, né? Pode passar, por favor. E temos também, né, a disposição gráfica de scores e cargas discriminantes, né? E é feita através de 2 tópicos, né? Ou você pode fazer através do mapa territorial ou através do gráfico vetorial de cargas discriminantes, né? Mas qual que é o método interpretativo que você tem que usar, né? A abordagem das cargas, que eu já falei anteriormente, é mais válida do que o emprego de pesos e deve ser utilizada sempre que possível. O uso de valores F parciais univariados permite ao pesquisador ou usuário, né, empregar diversas medidas e procurar alguma consistência nas avaliações das variáveis. Pode passar. E como você vai... E agora eu vou falar sobre o estágio 6, né? Como que você vai interpretar os resultados, né? A validação dos resultados, né? O estágio final de uma análise, né, discriminante envolve a validação dos resultados discriminantes para garantir que os resultados têm validade externa e interna. Além de validar as razões de sucesso, devemos usar o perfil de grupos para garantir que as medidas de grupos sejam indicadores válidos do modelo conceitual usado na seleção de variáveis independentes. Quais são os procedimentos de validação, né? A técnica mais comum para estabelecer generalidade, né, uma validade externa, é a avaliação de razões do sucesso, né? A validação pode ocorrer com uma amostra separada, que é uma amostra de teste, ou utilizando um procedimento que repetidamente processa a amostra de estimação. A validade externa é admitida quando a razão de sucesso da abordagem selecionada excede os padrões de comparação, que representam a precisão preditiva esperada pelo acaso. Pode passar, por favor. E também temos a utilização de uma amostra de teste, né, que podemos utilizar, né, para validar os resultados, né, que é a validação das razões de sucesso, né, é executada criando-se essa amostra, né.
O propósito de utilizar uma amostra de teste para fins de validação é ver quão bem a função discriminante funciona em uma amostra de observações não usadas para obter a mesma. Né? Este processo envolve o desenvolvimento de uma função discriminante com a amostra de análise, então a sua aplicação na amostra teste. E, por fim, né, as diferenças de perfis de grupo. Né? Uma outra técnica de validação é estabelecer o perfil dos grupos sobre variáveis independentes, para garantir sua correspondência com as bases conceituais usadas na formulação do modelo original. Depois de identificar as variáveis independentes que oferecem a maior contribuição à discriminação entre os grupos, o próximo passo é traçar o perfil das características dos grupos com base nas medidas dos mesmos. Eu sou o Matheus e eu vou passar um exemplo da análise discriminante. Então, foram examinados dois tipos de raças de inseto a partir de suas células, classificando como X1 e X2. Realize uma análise discriminante e verifique se está correta a classificação a partir dos dados a seguir. Então, aqui estão os dados dos 23 insetos examinados. Vou passar. Esses dados foram jogados no software, de maneira tabelada. Vou passar. Em analisar, é clicado em classificar e discriminante. A partir disso, vai abrir uma nova caixa. Pode passar. Nessa caixa vai aparecer do lado esquerdo as raças e as variáveis. Na parte de cima, a variável de grupo, que no caso é raças, e as variáveis independentes, que é X1 e X2. Pode passar. Ao selecionar, indicar onde que vai cada variável, é preciso clicar em definir intervalo, como são duas raças, o mínimo é 1 e o máximo é 2, e continuar. Em estatística, foram selecionadas todas as caixas para análise. Então, todas as caixas vão apresentar uma análise que pode ser feita. Tá? Depois de clicar em continuar, precisa clicar em classificar. Em classificar, vocês vão selecionar as caixas de calcular a partir do tamanho dos grupos, tabela de resumo, dentro de grupos, grupos combinados e mapa territorial. E continuar. Em seguida, vocês clicam em salvar e seleciona a opção associação de grupo prevista. E essa função é bastante interessante porque ela já vai apresentar a discriminância ao lado da tabela inserida no início. Ao gerar o relatório de análise, é possível identificar algumas tabelas interessantes. Na primeira tabela, em estatística de grupo, é possível identificar as médias e os desvios das raças junto com as variáveis. Essa segunda tabela do lado direito, é possível identificar o lambda de Wilks, o Z e o nível de significância. Os níveis de significância acima de 0,05 são descartados. Nesse caso, como só tem 2 e nenhum está acima de 0,005, nenhum vai ser descartado. Quanto maior o Z, mais fácil é a discriminação. Já na última tabela de coeficientes de funções discriminantes canônicas padronizadas, a variável que estiver mais próxima de 1 será a mais importante para a discriminação. Então, no caso aqui, só tem duas variáveis, a variável x1, ela é a mais importante para a discriminação, então, fica claro que x1 é a variável que discrimina melhor, que provavelmente vai ter uma discriminação. O resultado da classificação, então, das 11
os 11 insetos da raça pré-estabelecidos como raça 1, 9 estão corretos e 2 estão incorretos. Então, eles seriam alocados, discriminados para a raça 2. Dos 12 insetos da raça 2, os 12 estão corretos de acordo com a análise discriminante. Então, 91,3% dos casos agrupados originais classificados corretamente. Como eu havia comentado, foi gerado, ao clicar em salvar, uma nova coluna nessa tabela, que ela corresponde a como ficaria as raças dos insetos de acordo com a análise discriminante. Então, podemos verificar que que o inseto número 2, ele está realocado para a raça 2, e o inseto número 3 também está realocado para a raça 2. Isso de acordo com a análise discriminante. Pode passar. E agora fica um exercício, com base na planilha de dados da turma de ADE, faça uma análise discriminante das variáveis altura, tamanho de sapato e brinco, com relação ao sexo, e verifique a análise, se a análise classificou os indivíduos da forma correta. É isso.